Opções não faltam em BH quando o assunto é cultura e diversão. Esses espaços estão ganhando cada vez mais destaque. E para conhecer um pouco mais desses espaços, vamos conversar com Adir Assunção. Ele é produtor cultural. Olá, obrigado por aceitar o convite do Holofote. Obrigado pelo convite. Bom, novos centros culturais estão sendo abertos em Belo Horizonte. O que está mudando? As pessoas estão procurando mais lugares para divertir? Eu acho que essa constatação da abertura de novos espaços, ela vem atender a duas demandas diferentes. Uma é uma demanda, vamos dizer, reprimida da cidade por mais espaços culturais. Belo Horizonte é uma cidade com uma produção muito grande, muito diversificada em todas as áreas da produção cultural e que contava até bem pouco tempo com um circuito mais restrito para a exibição dessas produções, seja na música, teatro, dança, cinema, artes plásticas. E junto com essa demanda, era um pedido da cidade, vamos dizer assim, por novos espaços. E isso vem ao encontro de uma tendência mundial, né, da revitalização dos espaços centrais das grandes cidades e o seu aproveitamento como espaço cultural. E entendendo aí a importância da cultura na economia dessas cidades. A cultura já há algum tempo vem demonstrando que ela não é uma atividade periférica da atividade fundamental das cidades. Pelo contrário, em muitos casos, a cultura ela é o motor da economia, porque ela é acoplada ao turismo, enfim, a toda a cadeia produtiva, né, que ela articula em torno de uma peça de teatro, em torno de um filme, enfim, toda a movimentação econômica justifica esse investimento, vamos dizer assim, em novos espaços, em reaproveitamento de espaços já existentes. Então, penso que essa situação de Belo Horizonte é uma situação bem, vamos dizer, atual. Atende uma demanda da cidade, dos seus artistas, da sua população e vai ao encontro disso, de uma nova vertente da economia. Nós mostramos aqui, esse ano no Holofote, várias casas de cultura que foram abertas. Exemplo é a Galeria Primeiro Andar e a Casa Ona. Você falou aí da economia, essas empresas privadas estão também investindo na cultura. Por que está acontecendo isso? Eu acho que esse é um lado que tem duas faces, é um lado bom e um lado perverso. O lado bom é que essas empresas vão entendendo, né, que a cultura ela é uma marca, é uma coisa que agrega valor. Então, sempre que se você coloca a sua marca junto com uma atividade cultural, ela é valorizada por diversos aspectos. Por outro lado, tem um lado que eu acho que é complicado, que é o que está sendo discutido pela reforma da lei Rouanet, é o fato de que muitas empresas, ao criarem elas mesmas seus próprios espaços para exibição cultural, elas estão usando, né, um recurso, que é um recurso de renúncia fiscal, quer dizer, o recurso das leis de incentivo. É uma renúncia que o governo, quer dizer, que nós todos fazemos para que haja uma ação cultural, para fazer um marketing, que deveria ser feito com dinheiro próprio. Então, eu acho que tem uma confusão aí nessa atitude, essa confusão é uma coisa, vamos dizer assim, um pouco esquizofrênica. Ela tem um lado bom, é lógico, cada vez é bom que tenha um espaço, é bom que tenha mais espaço, é bom que tenha esse incentivo. Eu não sei, eu não concordo, eu acredito que isso é o pensamento da maioria dos trabalhadores da área cultural, é que essas empresas possam fazer isso em benefício próprio, ao invés de, né, tirar o dinheiro do departamento de marketing para fazer o seu marketing. E o público está mudando? Essas pessoas que estão indo agora em museus, teatros, mudou muito agora? Eu acho que sim, eu acho que a oferta ela está sendo acompanhada também de uma série de ações educativas, né? E isso faz com que as pessoas vão pela primeira vez a um museu, ou vão pela primeira vez a uma peça de teatro a atividade cultural ela é viciante, né? É o bom vício. A pessoa vai a primeira vez, vê uma coisa interessante, ela torna a voltar e vai querer mais. Você vê hoje em Minas, nós temos um dos museus de arte contemporânea
mais bonito, mais bem montado e mais visitado, que é o caso do Inhotim. E olha que a arte contemporânea, a princípio, ela precisa de vamos dizer, de uma introdução para você, né, decodificar aqueles símbolos, enfim, entender um pouco a cabeça dos artistas contemporâneos. E você vai ao Inhotim, você vê uma população de todas as classes sociais, de todas as idades, fruindo, né, interagindo com aquele espaço. Eu penso que isso tem a ver também com esse momento, vamos dizer, excepcional que o país está vivendo, em que tem permitido, né, uma vida um pouco mais confortável para a maioria das pessoas, que faz com que sobre um pouco mais de tempo e junto com um aspecto de formação, né? As escolas também são muito articulando a questão da visitação ao museu, da ir à peça de teatro, enfim, um processo que a educação tem colado um pouco na área cultural. Então, acho que nós estamos vivendo um momento muito excepcional no Brasil. Belo Horizonte tem se beneficiado disso. Tomara que isso continue dessa forma para que a gente possa, então, também nós no mercado, podemos ter um público mais amplo, né? Um público espontaneamente mais amplo para as atividades que a gente propõe. O valor também mais acessível influencia, mais pessoas estão indo conhecer esses novos espaços? Sim, eu acho que a questão do valor é um dos itens, né? Mas ele não é o item definidor, não, pode ter certeza. Acho que tem uma questão fundamental que é o acesso primeiro, a formação. Porque às vezes você pode escolher, eu compro ou vou a um restaurante ou vou a um teatro. Eu vou comprar uma coisa X, eu vou adquirir outra. Desde que essa opção já exista para a pessoa, aí eu acho que não é uma questão de preço. É lógico que quanto mais as coisas forem mais acessíveis, mais gente vai estar disponível e pode, né, para assistir. Bom, eu convido você a acompanhar uma matéria sobre o novo espaço que abriu esse semestre. O Cine Paládio foi inaugurado em 1963 e desde seu início caiu no gosto da população de Belo Horizonte. Era um dos melhores cinemas que existia em Belo Horizonte, pelo tamanho, pelo conforto. Então era uma sala muito procurada, né? Até mesmo pela programação, né, que existia na época. E é um cinema que começou na década de 60, né? Ele ficou 60, 70 no auge, né? Também na década de 80. E 99, em fevereiro de 99, ele fechou as portas. Não é difícil encontrar antigos frequentadores do Cine Paládio. Neander é um deles. Ele viveu muitas histórias no tradicional cinema e conta como era naquela época. O Paládio era um cinema luxo, bonito, e se a gente quisesse agradar uma namorada, trazia ela no Paládio, porque aqui era um local melhor para a gente agradar, a gente assistir um bom filme. Os filmes geralmente aqui eram os melhores filmes, na época os filmes eram classificados de cinema a cinema. Tinha um filme para cada tipo de cinema. E os filmes passados aqui no Cine Paládio eram os melhores filmes da cidade. O Cine Paládio reabriu as portas em agosto e já está cheio de atrações culturais. Ele não foi palco apenas de grandes produções do cinema, mas ajudou a contar a história de Belo Horizonte e quem passou por aqui. O antigo Cine Paládio ficou na memória, mas o Templo das Artes está mais que presente no ambiente cultural de BH. Com novas salas, como o Cinema Professor José Tavares de Barros, o Teatro de Bolso e o acervo artístico e literário, a capital ganha um novo olhar e artistas mineiros mais um espaço. Então, eu acho que o público de Belo Horizonte, os artistas todos ganham com esse espaço, porque são várias salas artísticas, vários espaços para as apresentações e nós estamos assim com uma agenda bastante movimentada em todos os espaços, com espaços assim, valorizando a qualidade artística, né, desses espetáculos e para até mesmo oportunizar, né, o acesso desse público a essas salas. O Grande Teatro, nome dado ao local que um dia foi palco de clássicos inesquecíveis do cinema, está todo renovado e oferece conforto e comodidade ao público. Neander, que um dia sentou nas poltronas e até mesmo no tapete do cinema, aprovou a reforma.
A atual reforma ficou muito boa, o teatro está muito bom. Eu creio que quem vier aqui vai gostar muito, né? E se eu voltar aqui para assistir qualquer coisa, eu vou fechar os meus olhos e vou lembrar dos bons tempos do cinema, do Cine Paládio. Primeiramente se emocionaram, né? Acho que todos eles não tem como entrar no grande teatro e lembrar, né, do cinema. Então a gente ouve isso muito, a gente fica muito assim nos bastidores, né, ouvindo esses comentários, assim, ainda bem que nós temos assim bons comentários, pessoas além de elogiar a casa, elogiar o espaço, e sentem saudade, se emocionam ao entrar na sala e lembrar, né, dos bons tempos de cinema. Com uma programação para os mais variados gostos e espaço para manifestações das 7 artes, essa é a nova Casa de Artes de Belo Horizonte, que já está de portas abertas para o público.